Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, entrando no capítulo 5. Este capítulo contém uma das parábolas mais impactantes do Antigo Testamento, a parábola da vinha do Senhor. Isaías usa a imagem de uma vinha para representar o povo de Deus, mostrando como o Senhor investiu nele com amor e cuidado, esperando que produzisse frutos de justiça. No entanto, em vez de frutos bons, a vinha produziu frutos amargos, representando a corrupção e a rebeldia de Judá. Como consequência, Deus anuncia um juízo severo sobre a nação, advertindo que a desobediência traria destruição. Esta mensagem nos ensina sobre a responsabilidade espiritual. Assim como Deus esperava que seu povo vivesse em obediência e santidade, Ele também espera que cada um de nós produza frutos que glorifiquem seu nome. Esta passagem nos convida a refletir. Estamos correspondendo ao chamado de Deus ou vivendo de forma indiferente à sua vontade? Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 5 de Isaías. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a e limpou-a das pedras, e a plantou com vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai. Peço-vos entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu farei à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que seja devorada. Derribarei a sua cerca, para que seja pisada. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinhos. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, mas eis aqui opressão, justiça, mas eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem habitando sós no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e excelentes sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente dará um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquente, e harpas, e alaúdes, e tamboris, e pífaros e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerá a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e o que entre eles se festeja. Então, o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares desertos dos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado como com tirantes de carros. E dizem: apressa-te e adianta a sua obra para que a vejamos. E aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos.
Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte, os quais justificam o ímpio por suborno e ao justo negam a justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a palha se desfaz na chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu contra ele a sua mão e o feriu. E tremeram os montes, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. E com tudo isso, não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. E ele arvorará um estandarte às nações de longe, e as assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansado, nem que tropece, ninguém tosquenejará, nem dormirá, nem se desatará o cinto dos seus lombos, nem se quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos serão tidas por como de pederneira, e as suas rodas como redemoinho, e o seu rugido será como o do leão. Bramará como filhos de leão, sim, bramarão, e arrebatarão a presa, e a levarão, e ninguém a livrará. E bramarão contra eles, naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que há trevas e angústia, e a luz se escurece nos seus céus. Isaías 5 começa com uma parábola que apresenta Deus como o cuidador de uma vinha, uma imagem simbólica que ilustra o relacionamento entre o Senhor e Israel. A passagem descreve como Deus plantou uma vinha com todo o cuidado, esperando que produzisse bons frutos, mas em vez disso, ela gerou frutos ruins. Esse contraste entre a expectativa divina e a realidade do povo revela a decepção do Senhor diante da infidelidade e da corrupção que dominavam Judá. A parábola se inicia com um tom poético e afetuoso. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. O amado aqui representa Deus e a vinha simboliza Israel. O fato de a vinha estar em um outeiro fértil indica que o Senhor deu todas as condições para que seu povo prosperasse espiritualmente. Deus não apenas escolheu Israel, mas também preparou tudo para que ele desse frutos de justiça. O texto continua detalhando os cuidados que Deus teve com sua vinha, e cercou-a, e limpou-a das pedras, e a plantou com vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Cada ação descrita aqui revela o zelo do Senhor por seu povo. Ele cercou a vinha, protegendo-a contra invasores. Limpou as pedras, removendo obstáculos ao crescimento. Escolheu as melhores videiras, indicando que Israel foi separado e privilegiado. E construiu uma torre, um sinal de vigilância e cuidado. O lagar, onde as uvas seriam pisadas para produzir vinho, mostra que Deus esperava colher algo valioso dessa vinha. Apesar de todo esse investimento, a vinha produziu uvas bravas, uma expressão que sugere frutos amargos e imprestáveis. Isso simboliza o pecado e a injustiça do povo de Judá, que, em vez de responder ao amor de Deus com obediência e retidão, corrompeu-se com idolatria e opressão. Essa decepção nos ensina que o privilégio de estar sob os cuidados de Deus não garante automaticamente uma vida frutífera. Ele espera que correspondamos ao seu amor com obediência e fidelidade. O profeta, então, convida os próprios habitantes de Jerusalém a julgarem a situação. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, peço-vos, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas?
Essa pergunta retórica enfatiza que Deus fez tudo o que era necessário para que seu povo prosperasse espiritualmente. Se a vinha falhou, não foi por falta de cuidado do Senhor, mas por causa da rebeldia do povo. A resposta de Deus à infidelidade da vinha é severa. Agora, pois, vos farei saber o que eu farei à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que seja devorada. Derribarei a sua cerca para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinhos. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. Isso descreve o juízo divino sobre Israel. Sem a proteção de Deus, a nação ficaria vulnerável aos inimigos e ao caos interno. A ausência de poda e cultivo simboliza a retirada do cuidado divino, permitindo que a desordem e a destruição se instalem. O profeta, então, esclarece a metáfora, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, mas eis aqui opressão, justiça, mas eis aqui clamor. O grande pecado do povo não foi apenas a idolatria, mas também a injustiça social. Deus esperava justiça, mas encontrou opressão, esperava retidão, mas ouviu apenas o clamor dos aflitos. Essa inversão de valores foi a razão pela qual o juízo viria sobre Israel. Essa parábola nos ensina que Deus espera frutos daqueles que Ele planta e cuida. A proximidade com o Senhor não é um fim em si mesma, mas um chamado para viver de maneira que reflita sua justiça e amor. Israel falhou porque, apesar de todo o investimento divino, escolheu seguir seus próprios caminhos, oprimindo os necessitados e se afastando dos mandamentos do Senhor. Essa mensagem continua relevante para nós hoje. Como cristãos, somos a vinha do Senhor, chamados a produzir frutos de justiça, santidade e amor. Mas será que temos correspondido a esse chamado? Será que temos vivido de maneira digna do cuidado que Deus tem por nós? Se Ele nos desse uma avaliação hoje, encontraríamos frutos bons ou uvas amargas? A mensagem de Isaías continua, agora detalhando os pecados específicos que levariam ao juízo divino. Após a parábola da vinha, o profeta revela uma série de ais, expressões usadas para denunciar os pecados de Judá e alertar sobre as consequências inevitáveis. Esses ais representam a ira de Deus contra a corrupção, a injustiça e a perversão dos valores que haviam tomado conta da sociedade. O primeiro ai é direcionado aos gananciosos. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem habitando sós no meio da terra. Aqui, Isaías denuncia aqueles que, por meio de exploração e cobiça, acumulavam terras e riquezas sem se importar com o bem-estar dos outros. O desejo desenfreado por posse material criava um abismo entre ricos e pobres, deixando muitos sem terra e sem meios de sustento. Essa acumulação injusta desagrada a Deus, pois a verdadeira prosperidade deve ser compartilhada e não usada para oprimir os necessitados. A resposta de Deus a esse pecado é clara. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e excelentes, sem moradores. O juízo divino faria com que essas mesmas propriedades acumuladas se tornassem vazias. O orgulho dos poderosos se converteria em ruína, pois Deus não permite que a injustiça prevaleça para sempre. O segundo ai denuncia a busca desenfreada pelo prazer e pela embriaguez. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho os esquente. A cena retrata um povo entregue ao hedonismo, ignorando a seriedade da situação espiritual e social em que se encontravam.
Em vez de se preocuparem com a justiça e o temor ao Senhor, estavam envolvidos em festas intermináveis, em um estilo de vida dominado pelo prazer e pelo excesso. O problema não era o consumo de vinho em si, mas a total indiferença para com Deus. E harpas, e alaúdes, e tamboris, e pífaros, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. O povo estava tão envolvido em sua própria diversão que não reconhecia os atos de Deus, nem se importava com sua justiça. Essa negligência espiritual os tornava cegos para a realidade e os levava a um caminho de destruição. O resultado dessa atitude seria o exílio. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Aqui, Isaías revela uma consequência terrível. A ignorância e a indiferença levariam o povo à escravidão. O conhecimento de Deus e de sua lei protege uma nação, mas quando esse conhecimento é rejeitado, a destruição se torna inevitável. O juízo divino não pouparia ninguém. Portanto, o inferno aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente. E para lá descerá a glória deles, e a sua multidão e a sua pompa, e o que entre eles se festeja. O orgulho dos homens seria humilhado, e aqueles que se exaltavam sobre os outros seriam abatidos. Enquanto isso, o Senhor dos Exércitos seria exaltado em juízo, pois sua santidade se manifestaria ao punir a iniquidade. A condenação continua contra aqueles que vivem na perversidade. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado como com tirantes de carros. A imagem aqui sugere que o pecado não era apenas algo ocasional na vida dessas pessoas, mas uma carga que eles carregavam voluntariamente. Em vez de tentarem se livrar do pecado, pareciam arrastá-lo consigo, presos em um estilo de vida corrupto. Além disso, Isaías denuncia aqueles que zombavam de Deus, desafiando sua justiça. E dizem: apressa-te e adianta a sua obra, para que a vejamos. E aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Eles tratavam as advertências de Deus com escárnio, como se estivessem duvidando da seriedade de seu juízo. Essa atitude de desprezo pela palavra do Senhor tornava a nação ainda mais culpada. Outro ai é pronunciado contra a inversão de valores. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Essa é uma das condenações mais graves, pois revela um povo completamente desorientado espiritualmente. A corrupção moral havia chegado a um ponto onde os padrões de certo e errado foram totalmente distorcidos. Quando a sociedade perde sua referência moral e passa a justificar o pecado, o resultado é a decadência total. Isaías também alerta contra a arrogância intelectual. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Aqui, o profeta condena aqueles que confiam excessivamente em sua própria sabedoria, ignorando a orientação de Deus. Essa independência orgulhosa leva ao erro e à destruição, pois a verdadeira sabedoria vem do temor ao Senhor. Por fim, o profeta denuncia a corrupção na justiça. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte, os quais justificam o ímpio por suborno e ao justo negam a justiça. Líderes e juízes haviam se corrompido, permitindo que a injustiça reinasse. Em vez de protegerem os inocentes, favoreciam os ímpios em troca de subornos. Esse tipo de corrupção não passa despercebido aos olhos de Deus. A resposta do Senhor a esses pecados é severa, pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a palha se desfaz na chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó,
porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. A comparação com fogo e podridão mostra que o julgamento será definitivo e irreversível. Aqueles que desprezam a palavra de Deus e vivem na iniquidade colherão a destruição. Essa parte do capítulo nos ensina que Deus não tolera a injustiça, a arrogância e a corrupção. Ele espera que seu povo viva de acordo com sua vontade, produzindo frutos de justiça e retidão. No entanto, quando os padrões divinos são abandonados, as consequências vêm de maneira inevitável. Diante dessas advertências, devemos refletir sobre nossa própria vida e sociedade. Será que temos valorizado os princípios de Deus ou nos deixado levar pela corrupção do mundo? Estamos produzindo frutos bons ou vivendo de maneira indiferente ao Senhor? Isaías conclui o capítulo 5, detalhando como Deus traria juízo sobre Judá por meio de uma força invasora. Após apresentar os pecados do povo e os ais que denunciavam a injustiça, a opressão e a corrupção moral, o profeta agora descreve o instrumento do julgamento divino, um exército estrangeiro que devastaria a terra como consequência da rebeldia de Israel contra o Senhor. O texto declara: por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu contra ele a sua mão e o feriu. E tremeram os montes, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. E com tudo isso não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. A ira de Deus não era sem causa. O povo havia rejeitado sua lei, torcido a justiça e desprezado os princípios divinos. A paciência do Senhor havia se esgotado, e agora ele permitiria que o juízo caísse sobre a nação. A imagem dos montes tremendo e dos cadáveres espalhados nas ruas mostra o impacto devastador desse castigo. Deus não traria um juízo parcial, mas permitiria que Judá experimentasse plenamente as consequências de sua desobediência. O detalhe mais impressionante desse versículo é a afirmação de que, mesmo após tamanha destruição, a ira de Deus ainda estaria estendida. Isso sugere que o castigo seria prolongado e que a nação enfrentaria tempos de sofrimento contínuo antes de qualquer restauração. Isaías, então, descreve o meio pelo qual Deus executaria esse juízo. E ele arvorará um estandarte às nações de longe, e as assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. O Senhor convocaria uma nação distante para ser seu instrumento de punição. A imagem do estandarte sugere um chamado militar, e o assobio indica que Deus, com um simples sinal, atrairia esse exército estrangeiro para marchar contra Judá. Essa descrição aponta para os impérios que mais tarde viriam contra Jerusalém, como a Assíria e a Babilônia, que destruiriam a cidade e levariam o povo cativo. A força e a disciplina desse exército são destacadas nos versículos seguintes. Não haverá entre eles cansado, nem que tropece. Ninguém tosquenejará, nem dormirá, nem se desatará o cinto dos seus lombos, nem se quebrará a correia dos seus sapatos. Esse exército seria incansável e implacável, avançando sem descanso. Isso mostra que o juízo de Deus não seria interrompido e que a destruição viria com precisão e determinação. O povo de Judá, que havia se sentido seguro em sua arrogância, agora enfrentaria um inimigo poderoso, determinado e disciplinado. O profeta continua: as suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos serão tidas por como de pederneira, e as suas rodas como redemoinho. A descrição mostra um exército bem armado e preparado para a guerra. Nada seria capaz de detê-los, pois estavam equipados com armas afiadas e cavalos fortes, capazes de avançar com velocidade e destruição. A cena de invasão se torna ainda mais intensa, e o seu rugido será como o do leão,
Bramará como filhos de leão, sim, bramarão, e arrebatarão a presa, e a levarão, e ninguém a livrará. A comparação com um leão sugere que essa força estrangeira atacaria com ferocidade, capturando Judá como uma presa indefesa. Nenhuma aliança política, nenhum esforço humano poderia impedir essa destruição. O povo que antes zombava dos avisos de Deus, agora veria que o juízo era real e inescapável. O capítulo se encerra com um retrato sombrio da devastação. E bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que há trevas e angústia, e a luz se escurece nos seus céus. A invasão traria medo e desespero, semelhante a uma tempestade violenta no mar. O povo de Judá, que se considerava iluminado e protegido, agora veria tudo ao seu redor mergulhado em trevas. A luz que simbolizava a presença e a bênção de Deus se apagaria, pois eles o rejeitaram e escolheram caminhos de injustiça e rebeldia. Essa última parte do capítulo nos ensina lições profundas. Primeiramente, vemos que o juízo de Deus é inevitável quando uma nação ou um indivíduo rejeita continuamente sua correção. Judá teve muitas oportunidades de se arrepender, mas escolheu persistir em seus pecados. O Senhor não ignora a injustiça e sua paciência tem um limite. Além disso, a passagem nos mostra que Deus usa até mesmo nações pagãs como instrumentos para cumprir seus propósitos. O exército que viria contra Judá não conhecia nem adorava o Senhor, mas seria usado por ele para trazer disciplina ao seu povo. Isso nos lembra que Deus governa sobre toda a terra e que nenhuma força está fora de seu controle. Por fim, o capítulo nos desafia a refletir sobre nossa própria vida. Será que temos dado ouvidos à voz de Deus ou temos ignorado seus avisos? Estamos vivendo de maneira justa e reta diante dele ou nos acomodamos à corrupção e ao pecado? A história de Judá serve como um alerta de que a desobediência tem consequências, mas também nos lembra que Deus deseja arrependimento e restauração para aqueles que se voltam para Ele. Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida diante do Senhor e pedindo que Ele nos guie no caminho da retidão. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina e nos adverte sobre os perigos de nos afastarmos de Tua presença. Reconhecemos que, assim como o povo de Judá, muitas vezes falhamos e confiamos em nossas próprias forças, em vez de buscarmos a Tua vontade. Pedimos que o Espírito Santo continue a nos ensinar e a nos guiar no caminho da justiça, nos afastando do pecado e nos conduzindo a uma vida que glorifique o Teu santo nome. Dá-nos um coração sensível à Tua correção e um espírito humilde para obedecer à Tua voz. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 5 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 6 de Isaías. Neste capítulo, veremos a grandiosa visão do profeta Isaías, onde ele contempla a glória do Senhor e recebe seu chamado para proclamar a palavra de Deus. Esse momento transformador nos ensina sobre santidade, arrependimento e a missão que Deus confia aos seus servos. Junte-se a nós neste estudo profundo e edificante da palavra do Senhor. Esperamos você com alegria. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é como uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa abundantemente aqueles que trabalham em sua seara, semeando com amor e dedicação. Ao compartilhar esta mensagem, você se torna um instrumento de Deus, levando esperança, consolo e fé a corações sedentos. Ajude-nos a alcançar mais pessoas que necessitam de oração e da palavra de Deus.
fortalecendo nossa comunidade e expandindo o reino de Deus. Compartilhe este estudo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Juntos, podemos espalhar a mensagem do Evangelho e levar transformação a muitas vidas. Lembre-se, cada ato de partilha, cada gesto de amor contribui para a construção de um mundo mais justo e fraterno, guiado pelos princípios do amor de Cristo. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você e caminhar juntos nesta jornada de fé. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, renove suas forças e fortaleça sua fé, recompensando cada semente de amor que você semear. Amém.